Bom dia. I work all week, Trabalhei toda a semana and I find that time is taken away from me. e chego à conclusão que o tempo ele foge de mim. It's my biggest complaint in life. É a minha maior queixa na vida. Time is so precious, and it seems to just evade. O tempo é tão precioso e parece que ele simplesmente evapora. Yesterday, I had intentions on preparing the word. I had all the day. Ontem tinha a intenção de preparar a palavra de Deus durante o dia. Through circumstances taken out of my hand, I was unable to get done what I wanted to do in the time that I wanted to do it. E por diferentes circunstâncias que não dependeram de mim, não me foi possível usar o tempo que eu precisava e que eu queria para preparar o que eu queria And preparar. the day progressed, and my time was taken away from me. E o dia foi se desenvolvendo e o tempo ele fugiu de mim. And so at 11 o'clock last night, Ontem, às 11 horas da noite, I went before the Lord eu fui aos pés do Senhor without a message, sem nenhuma mensagem, expecting to prepare for this morning. à espera de me preparar para esta manhã. And so I had a wonderful evening last night. Eu tive uma noite maravilhosa. From 11 o'clock till about 5 o'clock this morning, Entre as 11 da noite até às 5 da manhã, I had fellowship with the Lord. eu tive comunhão com o Senhor. And He made Himself known to me. E Ele tornou-se conhecido a mim. He was with me, and the night just flew by. Ele revelou-se a mim e a noite passou rapidamente. And what He gave me last night, I'm going to share with you this morning. E aquilo que Ele me deu esta noite, eu vou compartilhar convosco hoje. And it's obviously a very important thing. E é algo muito importante. And I also believe E eu também acredito it's for somebody in here today. que é para alguém, esta mensagem é para alguém aqui, nesta manhã. If you're here Se tu estás aqui first time, pela primeira vez, I don't believe you came here on your own accord. eu não me acredito que tenhas vindo aqui porque tu simplesmente quiseste. But I believe that you are on divine appointment. Mas acredito que vieste aqui por causa de um apontamento de Deus. And this message is for you, E esta mensagem é para ti. but also for everyone else here. Mas também para todos nós outros aqui. It follows on in season with what's been said in the church. E esta mensagem encaixa naquilo que tem sido vindo a ser dito aqui na igreja. And I've entitled it Born Again E eu dei o título a esta mensagem, Nascido de Novo. and True Christianity. E o verdadeiro cristianismo. Many in the world claim to be born again Christians. Há muita gente no mundo que se dizem nascidos de novo, cristãos nascidos de novo. Apparently 3/4 of America, USA, believe that they're born again. E parece que, aparentemente, segundo as estatísticas, 3/4 dos cristãos na América dizem que nasceram de novo. Many people in this country, Muita gente neste próprio país, even this church, mesmo aqui nesta igreja, claim to be born again. se reclamam que são nascidos de novo. So this is what the Word of God says Isto é aquilo que a palavra de Deus diz about being born again. acerca de sermos nascidos de novo. 1 Corinthians 15, 1 through 4 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. says, Now brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the words I preached to you. Otherwise you have believed in vain. For what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. Oh, sorry. I'm trying to get my Portuguese version. Okay, you keep going. They followed already in So, Portuguese. in that piece of Scripture I read, there are 3 points
that I believe God wants to emphasize to us. Nesta parte da Escritura que nós lemos, eu acredito que há 3 pontos que Deus quer enfatizar para nós. And those points are Christ died, E os pontos são: Christ was buried, Cristo morreu, Cristo foi sepultado and Christ was resurrected. e também ressurgiu. And in that message he's telling us what born again is. E nessa mensagem ele está a dizer o que é ser nascido de novo. The example has been set for us O exemplo tem sido trazido para nós. in that death, burial and resurrection is born again. Nessa morte, sepultamento e ressurreição, isso traz-nos o novo nascimento. In John 3:7 it says you must be born again to enter the kingdom of heaven. Em João capítulo 13, versículo 7 diz que nós temos que nascer de novo para que possamos entrar no reino de Deus. You must be born again. Tu tens que nascer de novo. You see, Jesus did this for us. Jesus, ele fez isto por nós. We don't have to die physically, Nós não temos que morrer fisicamente. though we will die physically Apesar de que nós vamos morrer fisicamente, if the Lord tarries, and then we will be resurrected. mas depois iremos ressurgir. See, the physical reality of our death, burial, and resurrection will happen if the Lord tarries when he returns. A questão física da nossa morte, sepultamento e ressurreição acontecerá quando Cristo voltar. But you see, so we don't have to physically die now to be born again. Mas agora nós não temos que morrer fisicamente para nascer de novo. But we do have to spiritually die. Mas temos que espiritualmente morrer. We have to be spiritually buried. Nós temos que espiritualmente temos que ser sepultados. And we have to be spiritually resurrected. E espiritualmente temos que ressurgir. Now how? Como? How do we do this? Como é que nós fazemos isso? Well, the first step Primeiro passo. for being born again Primeiro passo para que nós possamos ser nascidos de novo, is to repent. temos que nos arrepender. You see in Mark 6:12, Jesus says that they went out to preach and to tell all men that they should repent. Em Marcos capítulo 6 e versículo 12, Jesus disse que os enviou para pregar, para que todos os homens viessem ao arrependimento. Luke 5:32, Jesus calls all sinners to repentance. Em Lucas capítulo 5 e versículo 32, Jesus chama todos os pecadores ao arrependimento. Repentance, make Jesus Lord of your life. O arrependimento faz com que Jesus seja o Senhor da tua vida. Die to yourself, Morrermos para nós próprios, die to the desires of the flesh, morrer para os desejos da carne, and make Jesus Christ your desire. faz com que Ele, Jesus Cristo, seja o nosso desejo. We obey his death by being obedient. Nós obedecemos, We obey his death by dying to self. nós obedecemos à sua morte quando nós morremos para nós próprios. The second step to being born again is to obey his burial. O segundo passo para nós nascermos de novo é obedecer ao seu sepultamento. Romans 6:4. Romanos 6:4. Romans 6:4. Romanos 6:4. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim, como Cristo fosse ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. So, the second step to being born again Então, o segundo passo para nascermos de novo is a symbolic burial. é um sepultamento simbólico.
And we do this through water baptism, E fazemos isso através das águas do through batismo, immersion. através da imersão nas águas. And in this place, your past and your sins are buried. E naquele momento, quando descemos às águas do batismo, o nosso passado e os nossos pecados são sepultados And you become a brand new e person tornamos uma nova pessoa. as you pass from life to death, as you go in and come out of the water. À medida que nós passamos da vida até à morte, entramos na água e ressuscitamos para uma nova vida. 2 Corinthians 5:17 says 2 Corinthians 5:17 says, all those in Christ Jesus are a new creation. Diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são feitas novas criaturas. Behold, the old has gone, the new has come. E que o passado, o velho passou e tudo se fez novo. The supernatural element, the grace element of our salvation, Há aqui um elemento supernatural, a graça da nossa salvação. as we go under and die symbolically, À medida que nós vamos dentro da água e morremos simbolicamente and we come out e saímos, supernaturally, this is when, behold, the old has gone, the new has come. de uma forma sobrenatural, e é quando todo o velho se passou e o novo se fez novo. So the second step to being born again Assim, o segundo passo para sermos nascidos de novo is to obey his baptism. é quando nós obedecemos ao seu batismo. Third step for being born again O terceiro passo para nascermos de novo is to obey his resurrection. é obedecer à sua ressurreição. Romans 8:11. Em Romanos capítulo 8 e versículo 11. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo de entre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Spiritual resurrection is to receive the Holy Spirit. A ressurreição espiritual é receber o Espírito Santo. So to be born again, we must spiritually die. Então, para nascermos de novo, nós temos que espiritualmente morrer, Repentance. o arrependimento. Be spiritually buried. Temos que ser espiritualmente sepultados Water baptism. através das águas do batismo. And to have spiritual resurrection. E também temos que experimentar a ressurreição espiritual, Receive the Holy Spirit. receber o Espírito Santo. So we must obey Christ's death, burial, and resurrection. Assim, temos que obedecer à morte de Jesus, ao seu sepultamento e à sua ressurreição. 2 Thessalonians 1:8. Em 2 Tessalonicenses 1:8. 1:8, I have some scriptures for us tonight. eu tenho várias escrituras para nós nesta manhã. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. We will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the mystery of his power. Eles sofrerão a pena da destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. On the day he comes to be glorified in his holy people. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos And to be marveled at among all those who have believed. e admirado em todos os que creram. Those who do not know God Aqueles que não conhecem Deus will not be saved. não vão ser salvos. It also says that those who do not obey, É o que diz a palavra, aqueles que não obedecem. that he doesn't know. Ele não os conhece. He doesn't know them. Ele não os conhece. To be born again, Assim, ser nascido de novo, we must spiritually die. nós temos que morrer espiritualmente. We must be spiritually buried. Temos que ser sepultados espiritualmente. And we must have spiritual resurrection. E temos que experimentar a ressurreição espiritual. If we don't have this in our life, Se não experimentarmos isto nas nossas vidas, we're not born again. nós não somos nascidos de novo. On the day of Pentecost, when people asked Peter, No dia de Pentecostes, quando as pessoas perguntaram a Pedro, what must we do to be saved? o que é que nós precisamos fazer para ser salvos? In Acts 2:38, Em Atos, no capítulo 2 e no versículo 38, Peter tells them how to be born again.
Pedro disse-lhes o que é que eles precisavam de fazer para nascer de novo. Let's read Acts 2:38. Vamos ler em Atos 2, capítulo 38. And it says, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do What Espírito must we Santo. do to be saved? O que é que nós precisamos fazer para ser salvos? Well, we know we must be born again, Nós sabemos que temos que nascer de novo. and Peter shows them E- what is born again. Pedro explica-lhes aqui o que é ser nascido de novo. Repent, Arrependimento. be baptized, Sejam batizados receive the Holy e Spirit. recebam o Espírito Santo. This is how we become born again. É assim que nós nos tornamos pessoas com um novo nascimento. Being born again is true repentance. Nascer de novo é um verdadeiro arrependimento. Baptism by immersion. Batismo nas águas por imersão. Why? Porquê? Because it's a symbol of his death Porque é um símbolo da sua morte e ressurreição. and the infilling of the Holy Spirit. E sermos cheios do Espírito Santo. Jesus said you must be born of water and the Spirit. Jesus disse, vocês têm que nascer da água e do Espírito. Otherwise you cannot enter the kingdom of heaven. De outra forma não poderão entrar no reino de Deus. John 3:5. Em João capítulo 3, versículo 5 diz-nos And I'm isso. going to go there. E eu vou lá também, novamente, a essa passagem. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser nascer da água e do Espírito. Let's turn to 1 John 5, Vamos 7 a through 1 de João 1, 5. 8. 5, 7 through 8. 1 de João 1, 5 até 8. And it says, for there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. Which verse? 1 John 5, 7 and 8. 1 de João capítulo 5, versículo 7 até 8. Há três que dão um testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. There are three that bear witness, Há três que dão testemunho, the Spirit, o the Espírito, water, a água and the blood. e o sangue. And these three are in agreement. E estes três são unânimes. What are they in agreement to? O que é, em relação a que é que eles estão em unanimidade? The blood, Acerca do sangue, the water, the Spirit. a água, o Espírito, The blood, repentance. o sangue, o arrependimento, The water, baptism. a água, o batismo, The Spirit, the o infilling of the Espírito, Holy Spirit. o facto de sermos cheios do Espírito Santo. The Scripture is showing us As Escrituras estão-nos a what it mostrar is to be born o again. que é ser nascido de novo. These three agree. E estes três concordam. Blood, water, Spirit. Sangue, Repentance, água e Espírito. repentance, baptism, infilling of the Holy Spirit. Arrependimento, batismo e cheios do Espírito. And this formula is found throughout the book of Acts. E esta fórmula, ela é encontrada por todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Now then, what is false Christianity and true Christianity? Agora, o que é falso cristianismo e verdadeiro cristianismo? Well, first of all, true Christianity is you must be born again. Primeiro de tudo, verdadeiro cristianismo é ser nascido de novo. And if you're not born again, you will not enter the kingdom of heaven. E se tu não és nascido de novo, tu não entras no reino de Deus. Today, Hoje, if you didn't already know, se tu ainda não sabes, to be born again, ser nascido de novo, you must repent. tu tens de te arrepender. True repentance. Verdadeiro arrependimento. And then, in obedience, you must be baptized. E in depois, em water. obediência, tens que ser batizado na água. And then, you must be filled with the E Holy Spirit. tens que ser, consequentemente, cheio do Espírito Santo. Today, in the Word of God, in the world, Hoje em dia, no mundo, and Scripture clearly tells us that this is going to take place. e as Escrituras ela é bem clara que nos mostra que isso um dia iria acontecer. It says there will be false prophets, Diz-nos que irão surgir falsos profetas. people that teach the Word that isn't
truly of the gospel. Pessoas que pregam a palavra, mas que não é verdadeiramente o evangelho. The social gospel. Um evangelho social. You've heard that word quite a few times in the last few weeks. Vocês já ouviram esta palavra várias vezes durante as últimas semanas. Not the gospel of the word of God. Não é o evangelho da palavra de Deus. Not the gospel of the God-breathed word of God. Não é o evangelho que foi criado por Deus na sua The palavra. social gospel is inspired by men, O evangelho social, ele é inspirado por homens, not by the word of God, não pela palavra de not Deus, by the Holy Spirit. não pelo Espírito Santo. It's a heresy. It's a heresy that is being É uma taught to us heresia que nos tem sido ensinada, that can only lead us if we follow after it que nos só pode liderar se nós seguirmos through the gates of hell. e isso leva-nos às portas do inferno. Interfaithism, In- social gospel. Interfé é um evangelho social. We are in the end times, Nós estamos no fim dos tempos and the world is in a process now to try and bring together all the religions of the world under one heading. e o mundo está a tentar, a sociedade está a tentar trazer todas as grandes religiões do mundo juntas, debaixo de uma só. Chama-se isto multifé ou interfé. For this to be able to work E para que isto possa acontecer, would require major compromise. é requerido muitos compromissos. Not only would it be a compromise for the true believer, Não somente um compromisso para o verdadeiro cristão, but it'd be a compromise for the Islamic people too. mas também para as outras pessoas de outras confissões. The two are incompatible. Os dois são incompatíveis. They're in direct opposite to each other. Estão em oposição uma à outra. Yet the world is preparing to bring all these religions together under one heading. Mas o mundo está-se a preparar para trazer todas estas religiões juntas numa só. One big global religion. Uma grande religião mundial, global. One big global religious society. Uma grande global sociedade religiosa. With many ways to God. Com diferentes caminhos para chegar a Deus. John 14:6 says, I am the way. Em João 14, no versículo 6, ele I diz: am the Eu truth. sou o caminho, eu sou a verdade, I am the life. eu sou a vida. And as I spoke to you a few days E ago como eu vos falei há alguns dias atrás, about the symbolism behind the temple, acerca do simbolismo que está envolvido no templo, there are 3 gates into the holy place. há 3 passagens para o lugar santo. These three gates are represented by many gates, many ways, many different routes to enter into the presence E of God. estas 3 portas de entrada para o Santo dos Santos é representada por diferentes maneiras, diferentes formas de chegar a Deus. So what God is doing, He's making the way easy for everyone to come and know Him. E aquilo que Deus está a fazer é tornar as coisas fáceis, facilitar que as pessoas venham até ao seu conhecimento. So that they can have opportunity to experience the one and true God. Para que elas possam ter a oportunidade de vir a experimentar o único e verdadeiro Deus. But you see, there's only one door into the Holy of Holies. Mas depois há somente uma entrada para o Santo dos Santos. It's a door and not a gate. É uma porta, já não é um portão. And Jesus says, I am the door. E Jesus diz: Eu sou a porta. Enter in through Him. Entrar através dele. So this one world interfaithism, E assim esta religião global, mundial, God's way, people's way of saying that anyone can get saved. é a forma que os homens encontraram para dizer que qualquer pessoa pode ser salva. Not that anyone can get saved. Não somente que qualquer pessoa pode ser salva, mas It's saying that there are many ways o que eles estão a dizer basicamente é que há muitas diferentes to maneiras get saved. It de ser doesn't matter salvo. what religion or Não what you believe. interessa aquilo que tu acreditas, não interessa a tua religião. There's many ways to get saved. Há muitas formas de salvação. It's a heresy. Isto é uma heresia. And it's a message that's being taught today, E é uma mensagem que está a ser ensinada hoje. and it will lead the people through the gates of hell, E isso leva as pessoas até às portas do inferno. and not through the door that brings us life. E não através da porta que nos traz vida. I am the way, the truth, and the life. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. The majority of Christians are going the wrong way. E muitos crentes, infelizmente, estão a ir no caminho errado.
I think it's Peter. He says that he's talking about Christianity, and he's saying, if indeed you are a Christian and you pass the test. Acho que é em Pedro que diz que se tu realmente és um cristão e passaste o teste, What is the test? qual é o teste? You must be born again. Tens que nascer de novo, True repentance. através do arrependimento, Baptism in water. batismo na água Receive the e infilling of the Holy ser Spirit. cheio do Espírito Santo. It's the only way you can be saved. Essa é a única forma como tu podes ser salvo. Repent. Arrependimento. Jesus taught it. Jesus ensinou It was isso. his main point. Foi o seu ponto principal da sua mensagem. John the Baptist came, the harbinger of Jesus Christ, O João Batista, ele quando veio para preparar o caminho para Jesus and he Cristo, preached, repent, e ele pregou, arrependei-vos, arrependei-vos, turn away from your wicked ways, deixem os vossos caminhos errados, die to self, morram para vocês próprios, follow after Jesus, sigam a Jesus, make Jesus Christ your Lord and your Savior. façam dele Jesus o vosso Senhor e Salvador, Make him the desire of your heart, façam dele o desejo do vosso coração, not the things of this world. não as coisas deste mundo. When you are born again, Quando tu és nascido de novo, you are changed, Tu you é- are transformed, tu és mudado, tu és transformado, you are a new creation, tu és uma nova criatura. and therefore your heart's desire is for Jesus, E então, daí em diante, os desejos do teu coração são para and Jesus. everything else becomes second Tudo o resto torna-se secundário ou terciário or fourth. ou em quarto lugar. But Jesus remains number one. Mas Jesus, ele permanece In o everything primeiro em tudo. If he's not, Se ele não é o primeiro, if Jesus is not number one in your life, se Jesus não é o primeiro na tua vida, then you have to ask yourself, am I truly born again, a child of God? então tu tens de perguntar a ti próprio: será que eu sou verdadeiramente nascido de novo? Será que eu sou um filho de Deus? If in this day and age, No dias em que vivemos, and I certainly find this to be the case with me, e eu tenho encontrado que esse é o meu caso, if you find yourself swimming upstream se tu te encontras a nadar contra a maré and that things are difficult for you, e as coisas são difíceis para ti, in my case, preaching the truth of the Word of God, no meu caso, pregar a verdade da palavra de I Deus, find myself swimming upstream. eu encontro-me a mim próprio a remar contra a maré. Because the flow of Christianity and the message of Christianity is going downstream. Porque infelizmente a mensagem que está a ser pregada no cristianismo, ela está a ir com a corrente. The message that I hear anyway. Pelo menos a mensagem que eu ouço. And it's so easy to just be taken by that flow. E é tão fácil nós irmos com a corrente. But the Lord said, Mas Jesus in disse the end times, que no fim beware dos of false tempos prophets. tínhamos que nos acautelar dos falsos Those profetas. who speak messages that tickle your ears and line their pockets, let me tell you. E aqueles que pregam mensagens que soam bem aos seus ouvidos, mas que vos roubam nos vossos bolsos. The message that we hear a lot today throughout the world As mensagens que nós ouvimos nos dias de hoje por todo o mundo is a social gospel é um evangelho social that's flowing downstream. que está a ir com a corrente. And we need to stand against it. E nós temos que ficar de pé firmes contra esse tipo de corrente. If you find yourself going downstream, Se nós nos encontramos a irmos com essa corrente, if you find yourself hearing the word of God and it not challenging you, se tu te encontras num ponto em que tu ouves a palavra de Deus e sentes que ela não está a desafiar to be right with God, para que tu estejas bem com Deus, if you don't hear a word that doesn't call you to die to self, se tu não ouves uma mensagem que te chama ou que te desafia a morrer a ti próprio, it's not about me, Lord. porque não tem, It's a all ver, about you. não Jesus. tem nada a ver comigo, Senhor, tudo tem a ver contigo, Senhor Jesus. It's all about Him. Tem tudo a ver com Ele. Your life is irrelevant. A tua vida é irrelevante. The pleasures of this world are, while they're fun and good, they're nothing compared to what lies ahead for us. Os prazeres deste mundo, apesar de às vezes darem certo entretenimento e saberem bem, não tem nada a ver com os prazeres que estão reservados no céu. We are called by God. Nós fomos chamados por Deus. When you accept Him as your Lord and Savior, when you become born again, Quando tu te tornas nascido de novo, quando o aceitas como Senhor e Salvador, to live for Him. tu és chamado para viver para Ele.
And as we put him first and live for him, he has made some massive promises for us. E quando nós o pomos em primeiro lugar, quando nós vivemos para Ele tem prometido tantas e milhentas promessas para That he'll nós. be with us Que Ele no estará matter what we go connosco through. e não interessa aquilo que nós estamos a passar. He hasn't said it'll be easy, Ele nunca nos disse que seria fácil, but he has said mas Ele disse when he returns for his church, que quando Ele vier para a sua igreja, we will experience beyond what we could possibly imagine. nós vamos experimentar algo que é muito para além daquilo que nós possamos imaginar. For a short time on this earth, Mas por algum curto espaço de tempo nesta terra, and as I said before, time is very quick. e como eu disse no início, o tempo corre rapidamente. For the short time that we're on this earth, Porque o pouco tempo que nós passamos aqui nesta terra, when you come to know Jesus Christ as your Lord and Savior, quando nós conhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, he must be the desire of your heart. então Ele tem que se tornar o desejo do nosso coração. So you cannot rationalize Nós não the word of God. podemos racionalizar a palavra de Deus. You know, I hear the words of the serpent Eu ouvi a palavra da serpente in the Garden of Eden. lá no Jardim do Éden. Did God really say you'll die? Sabes qual foi a palavra da serpente? Será que Deus disse realmente que tu morrerias? And from that on, we see the fall of man and the authority of Satan increase. E daí para a frente nós vemos a queda do homem e a autoridade que Satanás tomou. The social gospel, interfaithism, Evangelho social, essa interfé, is not what Jesus taught us. não é aquilo que Jesus nos ensinou. He has told us Ele, to live holy Ele disse-nos para vivermos uma vida santa. lives. Now, holiness is not this thing where you carry the halo and you've got this aura of holy. I am holy, you know. Santidade não é andar aí com essa auréola em cima da tua cabeça e carregar essa auréola e esse brilho de santidade. The Pope puts on this air of being holy before the people. O Papa põe essa imagem de que é todo santo, a imagem que ele apresenta ao povo. But holiness simply means to be separated. Mas santidade significa sermos separados. Separated from the things of this world. Separados das coisas deste mundo. Separated to a life to follow Os Jesus. separados para viver uma vida que segue a Jesus. It's a good life É uma boa vida and a better future. e dá-nos um futuro melhor. But unfortunately, many are driven by the flesh. Mas infelizmente há muitos que são conduzidos pela carne, The things of the world. pelas coisas do mundo. And as life goes on, the things of the world takes precedence in their life. E à medida que a vida corre e as coisas do mundo tomam parte integrante da sua vida, There's a place in every person's heart, há um lugar no coração de cada pessoa. and it's a place that's reserved for Jesus Christ. E é um lugar que é reservado somente para Jesus Cristo. Only Jesus should be in that place. Somente Jesus pode estar nesse lugar. And many of us have relegated Jesus to some other place in our lives Há muitos de nós temos relegado Jesus para um outro lugar qualquer na nossa and vida. filled the empty void now that is left E enchido esse vazio with worldly pleasures, com os prazeres mundanos, whatever they might be. sejam eles quais foram. Things that we would rather do than come and be in the house of God. Coisas que nós preferimos fazer em vez de estar na casa de Deus. More important things As coisas mais importantes. than Jesus Christ, who died for our sins. Coisas que nós fazemos que são mais importantes para nós do que Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. See, when the whole world is funneling itself into the arms of the false prophet and the Antichrist, Quando o mundo estiver finalmente a lançar-se nos braços do anticristo e do falso profeta, and we're in the end times now, e nós estamos a viver esses tempos and finais, the stage is being set, e as coisas estão-se a preparar,
for the revealing of the false prophet and the Antichrist. para a revelação do anticristo e do falso profeta. And the world is being manipulated into this funnel E o mundo tem sido manipulado para entrar neste funil that will bring them into the arms of the false prophet. que vai trazer o mundo até aos braços do anticristo e do falso profeta. How do we know Como é que nós sabemos where not to go, aonde não ir? what not to do? Ou aquilo que não devemos fazer? How do we know whether it's the mark of the beast or not? Como é que nós sabemos se isto ou aquilo é marca da besta ou não? Matthew 24:24 says that in this time, Em Mateus 24 diz que nesse tempo, if it were possible, even the elect would be deceived. que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. And the good thing about that, it says if it were possible. E a boa coisa é que diz, se fosse possível, The elect, os eleitos, the born again Christian, os escolhidos, os cristãos the nascidos bride de of novo, Christ a noiva de Cristo, will not be deceived. não pode ser enganada. Amém. Only those Somente aqueles, that play around in their walk, aqueles que andam a brincar na sua that caminhada, don't put Jesus Christ first, que não põem Jesus Cristo primeiro, that don't read and have fellowship with the Lord. que não leem, que não têm comunhão com Deus. In fact, those that aren't born again. De facto, aqueles que não são nascidos de novo. Born again is to repent. Porque ser nascido de novo é arrependimento. True repentance. Verdadeiro arrependimento. Not a one-time event in your life where once upon a time, years ago for many of us, Não é um evento que tinha acontecido na tua vida, como já aconteceu com muitos de nós. we had some encounter with God Tivemos um encontro com Deus and we said sorry. e nós temos, desculpa Deus. That's not being born again. Isso não é ser nascido de novo. Repentance is an ongoing thing Arrependimento é algo constante. because we all fall short of the glory. Porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus. But you see, true repentance is something in our hearts Mas verdadeiro arrependimento é algo nos nossos corações. that we know we fall short of His glory. E nós sabemos que fazemos isso porque nós estamos separados da glória de Deus. We know we grieve the Father. Nós sabemos que nós desejamos o Pai. We Temos know- necessidade do We Pai. know that we've made other things a priority over Him. Nós sabemos que temos feito outras coisas que são uma prioridade sobre Ele. True repentance Verdadeiro arrependimento will turn that around in our lives torna as coisas completamente diferentes na nossa and vida bring us back to Him. e traz-nos de volta a Ele. How do we know where not to go, or how do we know where we're going? Como é que nós sabemos aonde não devemos ir, ou como é que nós sabemos para onde é que nós vamos? Holy Spirit O Espírito Santo will guide us nos guiará and lead us. e nos irá guiar. This world is inundated with incredible deception. Este mundo, infelizmente, está inundado com decepções incríveis. Deception. Decepções. But if you're born again, you won't be deceived. Mas se tu és nascido de novo, tu não vais ser enganado. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Não sabes que os fracos, eles não herdarão o reino os ímpios não herdarão o reino de Deus? Christ is coming for His bride. Deus, ou Cristo, ele virá para a sua noiva. The bride of Christ are the born again believers. E a noiva de Cristo são os cristãos nascidos de novo. The bride of Christ is faithful to Jesus. A noiva de Cristo, ela é fiel a Jesus Let's Cristo. look at 1 John 3, Vamos ler em 1 João capítulo 3. 7 through 10. 1 João 3, 7 a 10. 1 John 3, 7 through 10. 1 João 3, 7 a 10. Dear children, do not anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as he is righteous. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God.
This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love his brother. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco não ama seu irmão. 2 Corinthians 11:2 says, 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 2 diz: I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu vos prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. In the Bible, when the word virgin is used, Na Bíblia, quando esta palavra virgem é usada, generally it's referring to a godly church or a godly person. por norma, refere-se a uma igreja ou uma pessoa temente a Deus. When the word whore or harlot is used, Quando a palavra, por exemplo, guerra é usada, it refers generally to an ungodly church refere-se a uma igreja que não teme a Deus, or an ungodly person. a uma pessoa que não teme a Deus. Judges 2:17 and 19 is talking around this subject, and God is jealous because they are a whoring and a harloting and prostituting themselves with other gods. E Juízes, no capítulo 2, fala acerca disso, porque a igreja e o povo estava a comprometer com coisas que não agradavam a Deus. And we don't have to take this word other gods to mean setting up some kind of created idol and worshipping it. E o facto de servirem a Deus não significa que tivessem ídolos e que servissem e adorassem esses ídolos. What God is referring to is Aquilo que Deus está a referir anything that's in your life that takes precedence over him. é tudo aquilo que está na tua vida que toma lugar sobre ele. Is a whore. Is whoring and prostituting themselves to another god. É prostituição aos olhos de Deus. God wants our full attention. He wants our love. And he wants to give us his love. Deus quer a nossa atenção, Ele quer nos dar o seu e quer nos dar o seu amor a cada um de nós. So much so, even the test was given to Abraham. Ainda muito mais quando aquele teste foi dado a Abraão. And Abraham was told by God to go and sacrifice his son. Deus disse a Abraão para ir e sacrificar o seu filho. And you can look at this piece of scripture Podes olhar para esta parte das Escrituras and see that God was testing Abraham to see where his true love was. para ver que Deus estava a testar a Abraão para ver qual era o seu verdadeiro amor. See, Abraham loved his son Isaac so much. Abraão amava tanto o seu filho Isaac. His love for his son took precedence over his love for God. Que, de facto, o seu amor pelo seu filho tomou lugar preeminente em relação ao amor por And Deus. so God said, Então Deus disse, take your son, pega no teu filho, the one you love, aquele que tu amas, the one you love more than me. aquele que tu amas mais do que me amas a mim, Take him toma and sacrifice e him. See, God is a sacrifica-o. jealous God. Deus é um Deus And he zeloso expects our total dedication and desire. e Ele espera de nós toda a nossa dedicação e o nosso desejo por Ele. So Abraham went and he was obedient Assim, Abraão, ele foi e obedeceu and showed that he truly did put God first. e ele mostrou que verdadeiramente ele pôs Deus em primeiro lugar. To the point that his son, while he didn't truly die, really he was dead, as good as dead. Ao ponto que, apesar de que, na verdade, realmente seu filho não morreu fisicamente, mas ele estava numa situação como se estivesse morto para Abraão. God wants our everything.
Deus quer tudo de nós. And if we don't give God our everything, E se nós não dermos tudo a Deus, then He's going to be very jealous with us. então Ele vai ficar invejoso em relação a nós. You see, the pictures are given us in the New Testament. We are the bride of Christ. Há aqui várias imagens que são-nos dadas no Velho Testamento. E nós somos a noiva de Cristo. Born again believers, faithful to Jesus Christ. Crentes nascidos de novo, fiéis a Jesus Cristo. Now we all know that baptism in Jesus Christ is a symbol of death. Nós sabemos que o batismo em Jesus Cristo é um símbolo da morte e a ressurreição. But I want to also tell you that it is a symbol of spiritual marriage. Mas também quer dizer que é um símbolo de um casamento espiritual. When you are baptized in water, Quando tu és batizado na água, you're going through a marriage ceremony. tu estás a passar por uma cerimónia matrimonial. Romans 6:4. Em Romanos capítulo 6 e versículo 4. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we may live a new life. You see, that doesn't seem to fit with what I was going to say, but what he's saying here is that we need to take on the name of Jesus. O que Deus nos está a dizer é que nós temos que tomar o nome de Jesus. We need to take on the name of Jesus. Temos que tomar este nome de Jesus. See, baptism is more than remission of sin and more than symbolic burial. It is a marriage ceremony. O batismo nas águas é mais do que somente uma cerimónia matrimonial. É uma cerimónia de ressurreição. Então é uma cerimónia matrimonial. Verse 5. Verse 5 of that scripture that I gave before. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. O versículo 5 do capítulo 6 de Romanos diz: se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. So we become united with him. E nós nos unimos a When ele. a husband and wife marry, Quando um homem e uma mulher se casam, the wife becomes united with the husband, a esposa fica unida ao seu marido and she takes on his name. e ela toma o seu nome. Eliana Pereira da Silva is now Eliana Thomas, A Eliana Pereira da Silva agora é Eliana Thomas, because we are united. porque nós estamos unidos. My wife is united in me and taken on my name. A minha esposa se uniu a mim e ela tomou o meu nome. In the same way, you take on the name of the bridegroom. Da mesma maneira, nós tomamos o nome do noivo. When you went through baptism, Quando tu passaste pelo batismo, you took on the name of Jesus Christ as your Lord and Savior. nós tomamos o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e You Salvador. declared him to be the love of your life. Nós declaramos que Ele é o amor da nossa vida. You declared that you are a child of God Nós declaramos que somos filhos de Deus and that you will live for him. e que nós vivemos para Ele Die to self. e que nós morremos para nós That's the próprios. symbolism of the baptism. Esse é o simbolismo do You have batismo. died to self Nós morremos para nós, to live for Jesus. para viver para Jesus. How many of us truly have died to self? Quantos de nós verdadeiramente morremos para nós próprios e vivemos para Jesus? We made a statement publicly when we went in the waters. Nós fizemos uma declaração pública quando estávamos ali na água. And some of us, I think, have just done it as a ceremony, as if E às vezes parece que alguns de nós fazemos só de uma forma cerimonial, something I had to do. como algo que eu tenho que fazer. But you see, it's a marriage ceremony. Mas é uma cerimónia matrimonial. It's a spiritual marriage ceremony. É uma cerimónia de matrimónio espiritual. The physical marriage will take place when he returns. O casamento, o matrimónio físico, irá tomar lugar quando ele regressar. But today, the symbol of it
is there for us through baptism. Mas As we take on his name. agora, hoje, o símbolo é feito, é tomado através do batismo, quando nós tomamos o seu nome. Galatians 3:27 says, "Put on Christ." Em Gálatas, capítulo 3 e versículo 27, When we put on Christ, we are clothed in Christ. diz que nós fomos batizados em Cristo, We are nos revestimos de Cristo. in Christ. Nós estamos em Cristo. How many Christians have taken off those clothes Quantos cristãos têm sido revestidos com essas roupas and do not walk in Christ? e não andam em Cristo? How many of us have disrobed? How many of us are like the man who went to the banquet? Quantos de nós somos aquele homem que foi ao banquete? And while he was there, the master turned round and said, "Take that man who's wearing the wrong clothes." E enquanto ele estava lá, o mestre de cerimónias disse: tomem aquele homem e ponham na rua, porque ele não tem vestidas as vestes And corretas. cast him out. I don't know him. Ponham-no na rua, porque eu não o conheço. The aroma of Christ. O aroma de Cristo. When you put on Christ, Quando nós nos revestimos de Cristo, you bear his aroma. You smell like Jesus. nós cheiramos como Jesus. Nós inalamos o aroma de Jesus. To some, that smell will be life. Para alguns, esse aroma vai ser vida. And some, that smell will be death. Para outros, esse aroma vai ser morte. Depending on whether Jesus Christ is their Lord and Savior. Depende se Jesus Cristo é o seu Senhor ou não. If I speak to you and say that we need to repent and put on Jesus Christ and change our lives and walk with Him, that would be life to those of us who are born again. Se eu disser a ti que tu precisas de revestir de Jesus Cristo, caminhar com Ele, isso para ti, que és nascido de novo, é vida. But if we say, well, I've got other things I want to do first, Mas se nós dissemos, eu tenho outras coisas para fazer primeiro, just like in the parable of the banquet, como na parábola do banquete, the das master bodas. turned around and says, oh, so they don't want to come? Then leave them there and we'll go and get someone else. o Senhor disse, eles não querem vir, então deixa-nos de lado, nós vamos à procura de outros. If your priority in life is not Jesus Christ, Se- you do not have Jesus Se a Christ. tua prioridade na vida não é Jesus Cristo, tu não tens Jesus. That means you're not born again. Significa que não és nascido de novo. See, in biblical times, when a woman is espoused to her husband, Nos tempos bíblicos, quando uma mulher se tornava a esposa de um homem, and you can read that in John 14, 1 through 4, nós podemos ler isso no capítulo 14 de João, no versículos 1 a 4, as an example of a marriage. como um exemplo de um casamento. Jesus says, Jesus disse, I go to a place to prepare a house for you. And then when the Father says so, I will come back and bring you to be with me. ele disse, eu vou para um lugar para onde vocês agora não podem ir, mas quando o Pai me disser, eu vou regressar para vos tomar. This is a picture, a symbol E isto é uma imagem, of marriage, um símbolo do casamento of the physical marriage, físico, even the spiritual marriage of all believers. e também do casamento espiritual de todos os cristãos. I want to read that. Eu quero ler John 14, 1 through 4. João 14, 1 a 4. It says, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. The way, O which you caminho all know, que todos nós que sabemos is you must be born again. é que tens de nascer de novo. And the way is you must enter in through Christ. E a questão é que tu tens que entrar através de Cristo. That's the way. Este é o caminho. Now in this
this picture of a marriage, esta imagem do matrimónio, in the biblical times, quando nos tempos bíblicos, when the woman was espoused to the husband, quando a mulher se tornava a esposa de um homem, she went back to her house, ela voltava à sua casa, and the future husband went away and prepared to receive his bride. e o noivo já tinha ido à frente para ir e preparar para receber a esposa. So the future husband is preparing a place to receive his bride. Assim, o futuro marido ele está a preparar um lugar para receber a esposa, a And noiva. the woman who is espoused to the husband goes away for a time of purification. E a noiva, ela se ausenta durante um tempo para um tempo de purificação e de preparação. A time of testing and a time of a period of proving. Era um tempo de teste, um tempo de prova. And then at a later stage the husband comes and collects his wife. E depois, mais tarde, depois deste tempo, então o noivo vinha para tomar a sua And then brings her noiva back to the place that he's prepared for her. e levava-a consigo para o lugar que ele tinha preparado. In John 11, 1 through 4, Em João 14, versículos 1 a 4, we see that Jesus Christ has gone away to prepare vimos a place for us. que Jesus Cristo, ele se ausentou para preparar um lugar para nós And he will return e ele voltará to collect his bride. para pegar na sua noiva And then he will take us to be with e him. depois nos levará para estar com ele. But in the process of him being away and preparing a Mas place for us, neste espaço de tempo em que ele está ausente para preparar o lugar para nós, there's a time of proving, há um tempo de prova, a time of testing, há um tempo de teste, a time to see whether we are worthy or not. um tempo para ver se nós somos de facto dignos ou não. Some people, made worthy? Há I'm not pessoas que worthy. podem pensar ser digno. Ei, eu não sou digno. I'm not worthy enough. Eu não sou digno. But Jesus is worthy enough. Mas Jesus, ele é digno. So we put on Jesus Christ. Assim nós nos revestimos de Jesus Cristo. We put on Jesus Christ, we become the aroma of Christ, and through Jesus Christ we are made worthy. Nós nos revestimos de Jesus Cristo, nós tomamos o aroma de Jesus e assim, através de Jesus, nós nos tornamos dignos. But in this time while Jesus is away, preparing for his church to receive them, Mas durante este tempo em que Jesus está separado para preparar a sua igreja para a receber, the church has got tired. Just like all through the Old Testament. a igreja ela começa a ficar cansada, como durante todo o Velho Testamento. They've got tired. Jesus taking so long to come back. A igreja começa a ficar cansada. Oh, Jesus está a levar tanto tempo para regressar. And so they begin to worship other idols. E eles, Other gods. o povo no Velho Testamento, da mesma forma, começaram a desviar-se, a adorar a outros deuses. Oh, it'll be a while yet. Oh, ainda vai haver muito tempo. I'm going to go and do my own thing. Eu vou fazer aquilo que I'm me going to apetece. enjoy my life. Eu vou curtir a minha vida. You can enjoy your life, Tu live in a podes Christian gozar a lifestyle. tua vida tendo uma vida cristã. Yes. And so they put off Jesus E assim eles se despiram de Jesus and they begin to live for self. e começaram a viver para si próprios. Self-indulgences, self-pleasures. Viverem para os seus próprios prazeres. And gradually Jesus becomes distant for them. E gradualmente Jesus começou a ficar distante deles. To the point where they're not even recognizable anymore. Ao ponto que eles nem sequer são reconhecidos mais. And when you stand next to them, E quando tu estás junto deles, you couldn't tell whether they're in the world, or whether they're a Christian or in the world. tu não podes mais dizer se eles são cristãos ou se eles estão no mundo. No, sorry, you could tell, but you should be able to see Jesus in them and you're not. Tu podes dizer, mas tu deverias ter a capacidade de poder ver Jesus neles ou não. What we see is the world. Aquilo que nós vemos é o mundo. So the church is going through a time of preparation and preparedness. Assim, a igreja está a passar por um tempo de preparação e de teste. And we need to be ready. E nós temos de estar prontos e preparados.